Olá, eu sou o Vinícius, você já nos conhece do Pad Papers e a gente está nesse videocast para falar de sepse neonatal. A gente tem um videocast de sepse neonatal precoce e esse será de tardia. E por isso, tenho aqui comigo hoje o prazer de dividir essa mesa com o Cadu, que é o nosso neonatologista do Pad Papers. Tudo bom, Vinícius? Tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. E sepse tardia é um dos calos da neonatologia, né? Eles infectam, os bichinhos infectam. Quanto mais tempo na UTI, né? É risco. E quem fica mais tempo na UTI? Prematuro, sem dúvida Tudo nenhuma. sobra nas costas do prematuro. Tadinho. Pobre prematuro. Mas sendo objetivo, indo direto no ponto que pode ser, inclusive, cobrado em prova. Sem dúvida. Se a gente quiser falar de temporalidade e etiologia da sepse neonatal tardia, a partir de que dia eu digo, essa sepse neonatal é tardia? Perfeito. O ponto de corte são 72 horas. Então, as primeiras 72 horas é precoce, a partir de 72 horas tardia. Já é tardia, e aí a flora culpada é hospitalar. Certo. Aí essa criança já está tempo suficiente em contato com as bactérias do hospital, e as principais vão ser aqui estáfilos. Na precoce era o estrepto, aqui é estáfilo, e na neonatologia o epidermides a gente considera, não é contaminação. O coagulase negativo, ele pode ser virulento o suficiente para uma criança recém-nascida prematura, principalmente, e ele é o mais comum. O segundo lugar, é o Staphylo aureus, que também é bastante frequente, e o terceiro grupo, que é o mais temido, são os bacilos gram-negativos, e aí cada hospital vai ter o seu de estimação. Pode ser uma serrácea, pode ser uma pseudomonas, uma klebsiella. Flora do mal, né? Exatamente, cada um vai ter o seu, tem os surtos de um, depois os surtos de outros, e aí isso varia bastante, mas de um modo geral são essas três bactérias as que configuram a sepse tardia. E é interessante que você deu lá o ponto de corte de dias, né? 3 dias, 72 horas, mas é interessante como na sepse neonatal precoce você tem um grupo de agentes, né? Que é ali do períneo materno, da flora materna, e do quarto dia em diante, predomínio das bactérias hospitalares. Aí a culpa não é mais da mãe. Não é. Aí agora a culpa é do hospital. Mas assim, principalmente para um pediatra geral, é difícil entender se aquilo é sepse no neonato. Afinal de contas, qualquer infecção no neonato, né? É sepse? Tudo é sepse? Aqui a grande vantagem é que é o seguinte, a criança na precoce não dá sintomas, eu preciso identificar os riscos infecciosos. Aqui a criança grita que ela está infectada. Você olha para ela, ela vai dar sinais de que ela está infectada. E claro, tudo pode ser sepse. Olhou torto, pode ser sepse. Ainda mais numa criança prematura extrema, de menos de 1 quilo, pode ser sepse. Mas tem 4 sintomas que sempre chamam mais atenção. Hipoatividade, criança que está letárgica, sonolenta, ela era super brigona, estava lativona. Começou a ficar quieta, nos preocupa. Além disso, intolerância alimentar, começa a não aceitar bem a dieta, distende o abdômen. Se é um prematurinho que está sendo alimentado por sonda, começa a ter resíduo gástrico volumoso, mais da metade do volume da dieta está ficando. Leitoso, ou então começa a ficar bilioso, preocupa ainda mais, ou vomita. Isso tudo sempre chama atenção para sepse. Ou então aquela criança que faz hiperglicemia. Porque não tem muito motivo, sem motivo. Uma coisa assim, prescrevi o soro errado, beleza. Outra coisa assim, não tá com soro, tá só no peito, ou então tá recebendo fórmula e faz hiperglicemia, num contexto de hipoatividade, de estar com intolerância alimentar, fala a favor de sepse, porque geralmente é o estresse metabólico, é o cortisol ali agindo e aumentando essa glicemia. E do ponto de vista respiratório, o quarto sintoma é a apneia. Criança que não tem por que fazer apneia, um termo, por exemplo. Tá lá internado porque é um cardiopata, X. Começou a fazer apneia, não tá nem com prostin, nem nada, chama atenção. Ou aquele prematuro que ia super de boa na sua apneia da prematuridade e tem um dia de cão que tá fazendo apneia uma atrás da outra, tudo isso sugere muito. E na sepse tardia tem uma outra preocupação, que a gente sabe que aquela criança tem mais chance de evoluir com estabilidade hemodinâmica, elas chocam mais do que na precoce, e se isso acontecer, geralmente são os bacilos gram-negativos. A criança que choca geralmente na tardia pelo BGM. Eles são mais agressivos, né? Eles são mais agressivos. Então você fica preocupado porque o prognóstico é ruim. E quando você me deu aí os principais sintomas, né? Que funcionam também um pouquinho para sepse precoce, né, Cadu? Sim, os sintomas são os mesmos. Né? É que lá a maioria é sintomático, não tem sintoma. Exato. Aqui eles gritam, tô doente. Agora, se você tem um recém-nascido que faz uma crise convulsiva,
Também seria... Você vai ter que coletar exames. Você Também... vai fazer um destro, vai pedir eletrólitos. A infecção também faz parte do diagnóstico diferencial, né? Sem dúvida nenhuma. Você tem que colher os seus exames aí e diferenciar se é ou não é. Mas a maioria das crianças não dão sintomas na convulsão. Neonatal, 80% é assintomática. Você só pega na monitorização. Então, também não é o sintoma clássico de sepse. Sem dúvida. Os outros 4 é aquele que como o residente começa a te falar assim... lá vem. Algo tá aí. E por falar em exame, quais seriam então os exames laboratoriais necessários para a gente ter essa sepse neonatal na mão? Então, essas crianças que estão sintomáticas, para descartar a sepse, o básico, hemograma, hemocultura e PCR. Tá. De hemograma, o que chama muito atenção, leucopenia. Então, tem menos de 5.000 leucócitos, chama a minha atenção. Ainda mais se tiver neutropenia, menos de 1.500 neutrófilos. Ou se tiver leucocitose, principalmente se tiver desvio à esquerda com índice neutrofílico maior do que 0,2. Você pega todas as formas jovens, divide pelo total de segmentados, deu 0,2 ou mais de 20% são formas jovens, então isso também sugere infecção. Forte indício de infecção. Exatamente. Né? PCR na sepse tardia geralmente explode, porque são bactérias muito agressivas e vai ser útil para curva. E a gente tem que coletar uma hemocultura com pelo menos 1 ml de sangue, que é o padrão ouro. A positividade é baixa. Perfeito. Mas você tem que coletar isso antes de iniciar o tratamento e, de preferência, tudo isso acontecer dentro da primeira hora da sua suspeita, para você otimizar aí o seu tratamento. Perfeito. Quanto antes, melhor, né? Quanto antes, melhor. Agora, exames complementares, assim, a mais. Perfeito. Então, eu sempre brinco que sepse tem que ter nome do pai e nome da mãe. Então, se você já disse que é uma sepse tardia, então o nome do pai é tardia, você tem que saber se ela tem ou não tem meningite. Então, tem que coletar líquor, tem que fazer a punção lombar. O P do pai é de precoce, ou não, né? Ou não. O M da mãe é de meningite. Meningite, exatamente. E aí, lembrando, então, que os pontos de cortes do líquor do recém-nascido é, em geral, até 20 células, alguns lugares vão falar 25, proteína até 120, 150, e a glicorraquia até 2/3 da glicemia. Abaixo disso chama atenção. E tem que coletar também cultura do líquor, para tentar descartar, mesmo que a gente já tenha feito a primeira dose do antibiótico. Talvez essa cultura virá negativa, mas o quimiocitológico ele persiste por muitos dias de antibiótico. Não resolve uma dose de antibiótico. A cultura jamais pode até negativar. Exatamente, mas o resto aparece. E se a criança estiver grave a ponto de eu não conseguir fazer a coleta do exame, tem um detalhe que eu até esqueci de falar que é importante pontuar aqui. Plaquetopenia também é possível na sepse tardia e fala a favor de IgG. Então, se tem menos de 50.000 plaquetas, você não vai poder coletar o líquor. Então, você vai assumir que essa criança tem meningite e vai ampliar o tratamento para o sistema nervoso central. Coletar o líquor, você considera Assuma que pior seja. Situação, né? E você pior vai cenário, ter que ter um né? líquor de controle no final do tratamento. A gente sempre coleta, aí você decide se deu tudo certo ou se você vai ter que fazer alguma consideração. E na tardia, diferente da precoce, além de líquor, tem que coletar a urina. Então é meio que febre sem sinais localizatórios. Certo. Aí tem que coletar a urina. Em geral, por saco, só vai ser útil se for negativa, porque é o jeito mais porco de coletar. Se vier negativo, você tem um valor preditivo negativo alto. Não é ITU. Se vier alterado, você não pode dizer que tem uma infecção urinária junto. Aí você tem que coletar por sonda. Geralmente o que a gente coleta é por sonda. E a punção suprapúbica, apesar de ser o padrão ouro, hoje em dia a gente não faz mais. Em geral, no que você está fazendo asepsia, a criança já fez xixi na fralda e você perde. Então, por sonda de alívio, acaba sendo aí a maneira. Por sonda já colhi algumas vezes, né? Mas punção suprapúbica na residência só que eu tentei 2 vezes e não consegui. Eu só fui uma vez, eu tava limpando, fez xixi. Quase que eu fiz um jato médico, mas não deu certo. Então a gente tem que coletar esses 2 exames. A sonda é suficiente. Perfeito. Muito bem. Bem, a gente já falou dos agentes principais, né? Então, provavelmente a gente vai tratar pensando nesses agentes, mesmo que não tenha cultura, né? Então, como é que a gente pode definir o tratamento empírico da sepse neonatal tardia? Perfeito. Então, vamos lá. Sempre tem que ter cobertura do gram positivo e do gram negativo. Perfeito. Os gram positivos são estáfilos. Então, em geral, se os seus... E aí, cada lugar tem que saber
qual que é o perfil de resistência do seu serviço. Então, Sim. se os seus estáfilos, mesmo o epidermides, forem oxa sensível, use oxa. Difícil. A maioria, eu não conheço quase lugar nenhum que tenha. Não tem. É oxa resistente, você vai entrar com vancomicina. Sim. A diferença é que a dose de vanco é específica para sem meningite ou com meningite. Então, é uma dose um pouquinho menor, é 10 mg por quilo. E você deve também programar a coleta de nível sérico depois da terceira dose e ajustar de acordo. Certo. E para os gram-negativos, a amicacina é um excelente antibiótico que cobre as bactérias hospitalares. Mas isso a gente está falando sem meningite, sem meningite. Né? E a duração Perfeito. vai ser aí de 10 a 14 dias. Na precoce era 7 a 10, aqui é 10 a 14. Certo. Se tiver meningite, eu Aí, posso manter diferente. oxivanco, mas a vanco aumentar a dose de 10 para 15 miligramas quilo. Que vai dar 60 dias. Exatamente. Depende um pouquinho aí dos intervalos. Tem razão. Tem uns que é de 60 8. dias, criança maior. Isso. Em geral é mais de 8 em 8, 45. Tá. Perfeito. E aqui o que não pode é usar amicacina. A amicacina não penetra bem barreira hematoencefálica. Então, algumas opções. Tem lugar que vai trocar para ceftazidima, uma outra cefalosporina de terceira geração. Sim. A gente usava cefotaxima na precoce, aqui ceftazidima. Outros, pipetazo, mas tem o risco aí de induzir resistência. Ou muitos já vão dar canhão grosso, que é meropenem, por 14 a 21 dias. Mas a própria ceftazidima tem essa questão da resistência, né? Também. Então a gente fica meio sem opção, mas se tem meningite na jogada, tem que usar tratar. Chumbo grosso, que não tem escapatória. A tendência é caminhar lá para o pipetazo ou meropenem. Exatamente. Né? Agora vamos lá. A gente já viu que o catéter central, né, que é necessário para esses prematuros que ficam internados muito tempo, né? Sim. Um PIC, né? Algo assim. Hoje em dia se usa muito PIC, né? Tenta não se usar tanto o acesso umbilical, né? Pelo risco de trombose, de veia à porta, sendo possível. etc. Então, o pessoal usa muito PIC. Mas aí a gente tem uma infecção, identificou lá um estafiloepidermidis, grande chance de ter relação com o catéter. O que fazer? O que a gente faz? Tira ou não do catéter? É sempre polêmico, mas a gente primeiro tem que ter muita certeza se é o catéter que é o responsável pela infecção ou não. Ele é fundamental para a criança. Ele é fundamental. E é difícil conseguir um novo. Então, como é que eu faço esse diagnóstico? Se eu tenho que parear as culturas. Eu coleto uma hemocultura central e uma periférica. Só cresceu na central e não cresceu na periférica. Lembrando que o pessoal que central é do catéter. É do catéter, né? do catéter. A central, a princípio, já levanta a lebre, que deve ser o foco. Ou então cresceu nas duas, o mesmo agente, mas cresceu mais cedo na central ou com um inóculo maior na central, também parece ser relacionado ao catéter. Então, o catéter contaminado é que nem abscesso. Enquanto você não drena, você não trata. Enquanto você não arranca, você não trata. Faz o biofilme, né? Faz o biofilme e fica lá, não tem como tratar. Então, seria um catéter que você teria que retirar esse catéter, o que é uma dificuldade imensa em neonatologia, porque o plano geralmente fala, saca o catéter, fica 48 horas no periférico, né? E aí você programa um outro acesso central. Só que às vezes essas crianças estão com nutrição parenteral plena, elas podem estar com drogas vasoativas, sedação, o antibiótico. Então, muitas vezes a gente não consegue sacar, mas precisaria retirar o catéter. Qual que é a única bactéria que eu posso fazer vistas grossas? Se for um estáfilo epidermidis. Você trata por 48, 72 horas, recoleta a cultura do catéter. Veio negativa e a criança está bem, os exames estão estáveis ou em melhora, você salvou esse catéter e você pode seguir o jogo. Continuou positivo, tem que sacar, não tem jeito. Sim. Só que o que é muito comum acontecer, por conta da dificuldade de ficar sem o catéter central, você passa o outro catéter junto com aquele catéter bichado, e aí depois que passou, fez o raio-x, viu que está bem posicionado, você arranca o quanto antes. Só que, né, qual é a chance de talvez... São dificuldades técnicas porque imensas. Você se mantém ali no... porque isso tudo é muito bonito na teoria, exato, né? Exato. Assim, é totalmente coerente você tirar o catéter, você ainda tem alguma bacteremia, esperar o tratamento 48 disso, horas. Aí o sangue não tem mais bactéria, você passa outro catéter e ele não se contamina. Isso, assim, seria na teoria, o ideal. É lindo. Né? O cara que está lá sentado lá no resort, tomando as decisões das guidelines, ele não está lá com a criança que não tem acesso. Exato. Às vezes você não pode ficar sem um central. Então você vai tirar um e botar o outro imediatamente. Tem essas dificuldades. Isso é muito comum, né? Bastante. E reforçando, né, o que você falou, Cadu, estafiloepidermidis dá para, entre aspas, tratar o catéter, né? Tenta, segura um pouco. Gram-negativo, fungo, não tem jeito, como, né? Tem que tirar, né? Tem que sair. E por falar em fungo, acho que a gente tem um videocast de fungo, não tem? Temos sim. Quem tiver interesse...
Procura lá. Pois é. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e nos assistam também na sepse neonatal fúngica. Até mais. Até.